E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossas aulinhas de física, desta vez para trabalhar calorimetria. Nós vamos estudar, o foco principal desse estudo é o calor latente e o calor sensível. Mas antes nós precisamos recordar alguns fundamentos da termologia. Vamos lá. Energia térmica é o somatório das energias de agitação das partículas. Depende da temperatura e do número de partículas. Lembrando também o seguinte, que um corpo possui dois tipos de energia. A energia potencial de agregação, tá certo? Que vai se referir ao estado físico em que se encontra o corpo. E a energia cinética de vibração, aquela que é alterada com o aumento da temperatura, ok? Calor, energia térmica em trânsito pela diferença de temperatura. Claro, quando eu tenho dois corpos, ok? E junto esses dois corpos, aquele que possui maior energia térmica, isto é, aquele que tem maior quantidade de movimento das partículas, maior grau de agitação das partículas, ele vai acabar transferindo esse excesso de energia térmica para o de menor agitação das partículas, o que tem uma menor quantidade de energia térmica. Este fenômeno de transferência de energia é chamado de calor. Então o calor é uma forma de energia, mas ele só existe se houver diferença de energia térmica entre os dois corpos. Aquele que tem maior quantidade de energia térmica transfere energia térmica para aquele que tem menor quantidade, pelo fenômeno do calor. Assim que eu atinjo o equilíbrio térmico entre os dois corpos, o calor se extingue. Isso nós vimos nos princípios de termologia, na aula de termologia. Procura lá que você acha, tá ok? Bom, então vamos ao calor sensível. É o calor recebido ou cedido por um corpo alterando a sua temperatura. Então o calor sensível, ele está relacionado com a mudança de temperatura de um corpo, tá? E nós vamos ver lá que o calor latente ele está associado à mudança de estado físico de um corpo. Mas vamos voltar aqui no calor sensível. Como é que eu calculo o calor sensível cedido ou recebido? Q é igual a M vezes C vezes delta θ, tá ok? Bom, esse Q, que é a quantidade de calor, é dado em calorias ou joule, tá ok? E a massa é dada em gramas. O Czinho é o calor específico, é caloria por grama grau Celsius, é a unidade de calor específico. E o delta θ vai ser a variação de temperatura, que é em graus Celsius. Ok? Vamos adiante? Vamos lá. Calor latente é o calor recebido ou cedido por um corpo, mudando o estado físico desse corpo. Então, olha só. O calor sensível, ele varia a temperatura do corpo sem mudar o seu estado. O calor latente é o calor recebido ou cedido pelo corpo que altera o estado físico. Neste fenômeno, a temperatura fica constante, tá ok? Então, quando existe o calor latente, que provoca a mudança de estado físico do corpo, a temperatura será constante. Bacana? Bom, calor específico difere de uma substância para outra, isto é, toda substância tem o seu calor específico. O calor específico é como se fosse uma resistência que o corpo oferece para aumentar a sua temperatura. O da água é 1, tá ok? Quanto menor o calor específico, menor a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura. Então, olha lá. Quanto menor o calor específico, menor a quantidade de calor que você precisa ceder para mudar a temperatura desse corpo, tá? Capacidade térmica. Capacidade térmica, Czão, é a quantidade de calor trocado com o meio desse corpo, tá ok? Sobre a variação de temperatura desse corpo. É uma taxa, tá ok? Então, olha só, vai ser caloria por grau Celsius. Olá, galera. Então, vamos fazer alguns exercícios aplicando os conhecimentos de calorimetria. Eu vou ler a questão, ela é uma questão que você tem que somar os itens certos. O primeiro item vale 0,1, o segundo 0,2, o terceiro 0,4, o quarto 0,8 e o quinto 16. Eu vou ler, a gente coloca VOF e depois soma. Bacana? Então vamos lá. Com relação aos conceitos de calor e temperatura e ao princípio geral de trocas de calor,
assinale o que for correto. O fato de o calor passar de um corpo para o outro se deve à quantidade de calor existente em cada um. Não. Refere-se à quantidade de energia térmica de cada um, tá ok? Aquele que tem maior energia térmica transfere energia térmica para o outro pelo fenômeno do calor, tá ok? Não é porque tem mais calor num e menos calor no outro, tá ok? Então essa aí tá falsa, falsa, falsa. Se dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si e isolados do ambiente, então se pode afirmar que nessa situação o mais quente fornece calor ao mais frio. Falso também. Falso também. Se eles têm energia, se eles estão em equilíbrio térmico, não há transferência de calor, né, gente? Não há transferência de calor. Terceiro item. Se três corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que os três corpos se apresentam necessariamente no mesmo estado. Não, não é verdade. Eles podem ter a mesma temperatura, mas podem estar em estados físicos diferentes. Falso. Falso. Se dois corpos de materiais diferentes estão à mesma temperatura, então a sensação apreendida pelo tato ao tocar nesses corpos deve ser a mesma. Também não. Também não, porque depende muito da composição de cada corpo para você perceber, para você ter uma sensibilidade diferente, tá ok? Não significa que a temperatura vai estar mesmo, você vai sentir a mesma coisa, não tem nada a ver com isso. Então, falso. Falso. Quando dois corpos de um mesmo material e diferentes temperaturas são colocados em contato entre si, as moléculas do corpo de maior temperatura, mais rápidas, isto é, maior vibração, transferem energia para as moléculas do corpo de menor temperatura, mais lentas. Verdade, esse é o fenômeno de transferência de energia que nós chamamos de calor. Tá ok? Então, se eu somar as alternativas corretas aqui, pessoal, vai dar 16. Essa é a resposta. Bacana? Então vamos a outros problemas. Bom, vamos à questão 2. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 gramas de água a 90 graus Celsius. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus Celsius. Teve uma queda de temperatura. Qual a perda média de energia por quantidade de tempo? Dê resposta em calorias por segundo. Então, quais são os dados do meu problema? Qual é a massa de água que eu tenho aí? Esses são os dados. Eu tenho massa igual a 600 gramas, temperatura inicial 90 graus Celsius, temperatura final 42 graus Celsius. E isto aconteceu, essa variação de temperatura, num espaço de 4 horas. Como ele quer a resposta em segundos, eu já passo 4 horas para segundos. O que é 4 horas? É 4 vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. São 4 horas, então 4 vezes 3.600. Bom, o que aconteceu? Quando o atleta envolveu o seu joelho com a bolsa d'água, a sua perna com a bolsa d'água, a bolsa estava a 90 graus Celsius. A temperatura dela é maior do que a temperatura do corpo do atleta. Então ela tende a ceder calor, ceder energia térmica, através do fenômeno do calor, para a perna do atleta. Tá certo? De tal modo que depois de 4 horas, houve uma variação de temperatura, o meu delta T, meu delta θ, né, que eu estou usando, vai ser de 48 graus Celsius. 48 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. 48 graus Celsius. Tá ok? Então vamos colocar na formulinha para calcular a quantidade de calor, né, específico. Vamos lá. Calor, a quantidade de calor sensível, né? Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Então, Q é igual. Quem é o M? O M é 600 gramas. Então, 600 vezes o calor específico da água. Pessoal, o calor específico da água, ele é uma caloria por grama grau Celsius. Tá ok? 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos colocar aqui 1.
O delta θ eu calculei 48. Se eu multiplicar 600 por 48, eu vou obter 28.800 calorias. 28.800 calorias. Bom, eu quero saber qual a perda média de energia por quantidade de tempo. E a resposta vai ser caloria por segundo. Então, o que eu quero? Eu quero dividir calorias por tempo. O tempo em quê? Em segundos. Então, vamos colocar. Essa perda média será Q sobre ΔT. Quem é o Q? O Q é 28.800. Dividido por quanto? 4 vezes 3.600. Ok, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Ficou 288 e 4 vezes 36 dá 144. 288 dividido por 144, pessoal, vai dar 2 calorias por segundo. Está aqui a resposta do meu problema. Ok, muito simples, só aplicar a fórmula. Questão 3. O calor específico de um sólido, a pressão constante varia linearmente com a temperatura, de acordo com o gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico, tá certo? No eixo X eu tenho a variação de temperatura em graus Celsius. No eixo Y eu tenho a variação do calor específico, que é linear, em caloria por grama grau Celsius. Pessoal, primeira coisa é o seguinte. Toda vez que eu tiver um gráfico calor específico por temperatura, a área compreendida entre essa reta aqui, ó, entre essa curva, ou reta, tá ok? E o eixo X, tá ok? Vai me fornecer a quantidade de calor neste fenômeno aqui, cuja leitura eu vejo nesse gráfico, tá ok? Então, esse Q em calorias, basta eu calcular essa área aqui, compreendida abaixo da função. Tá ok? Nesse caso aqui é uma função de primeiro grau. Em que intervalo? X de 10 a 20. E qual intervalo no Y? 0,5 a 0,6. Então, na verdade, você está vendo que isso aqui é um trapézio, né? Olha aqui, ó. Esta figura aqui é um trapézio. Este pedaço aqui é a base menor do trapézio. Base menor. Vou fazer aqui, ó. Aqui é a base menor. Este pedaço aqui, ó, é a base maior do trapézio. Então, a base menor vale 0,5. A base maior vale 0,6. E a altura do trapézio é a diferença entre 20 e 10. Então, essa aqui é a altura do trapézio. A altura do trapézio. Então, aqui vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Esta é a formulinha para calcular esta área aqui. Bacana? Então, o que será base maior, 0,6, mais base menor, 0,5, altura, 10, porque é 20 menos 10, né? 10, tudo isso sobre 2. Fazendo essas continhas, você vai ver que vai dar 5,5 calorias. 5,5 calorias. Ok? Mais um problema resolvido aí para você.